Fala galera, professor Camacho na área, Mundo Química. Na aula de hoje a gente estuda as substâncias químicas e as misturas. Solta a vinheta. Um mesmo elemento químico pode formar substâncias diferentes? Para responder essa pergunta, na aula de hoje, a gente vai diferenciar as substâncias e as misturas. Começamos com o conceito de o que é substância pura. Substância pura é quando temos somente um tipo de molécula na amostra. Exemplo, se eu tenho um frasco e dentro desse frasco só tem moléculas de água. Esse frasco contém a substância pura água. Além disso, uma substância pura, quando está em transformação de estado físico, tem os seus patamares sempre estáveis. Percebam no gráfico. Esse gráfico mostra uma substância pura mudando de estado físico. Percebam que nós temos as linhas dos patamares sempre estáveis. A temperatura só muda quando existe a mudança de estado físico. O próximo conceito a ser estudado é o conceito de substância simples. Uma substância simples é aquela formada por só um tipo de átomo. Por exemplo, gás oxigênio. O gás oxigênio é o O2. O O2 é só formado por oxigênio. Gás hidrogênio, H2. O H2 só é formado por átomos de hidrogênio. Logo, uma substância simples só é formada por um tipo de átomo. E a substância composta? Como ela é? As substâncias compostas são formadas por mais de um tipo de átomo. Exemplo, a molécula de água, H2O. Temos os átomos de hidrogênio e de oxigênio. Mais uma molécula, CO2, o gás carbônico, é formado pelos átomos carbono e oxigênio. Fácil, né? Substâncias compostas, mais de um tipo de átomo. Na química, sempre que falamos de substâncias, devemos lembrar da alotropia. A alotropia é aquela definição da química quando temos o mesmo átomo formando substâncias diferentes. Hã? Como assim? Vamos a um primeiro exemplo de alotropia. O gás ozônio, O3, e o gás oxigênio, O2. As duas substâncias são formadas pelo mesmo átomo, o átomo de oxigênio. Isto é alotropia. Mais um exemplo de alotropia está aparecendo na tela nesse momento. Nós temos o fósforo branco e o fósforo vermelho. Um terceiro exemplo muito comum de aparecer no Enem sobre alotropia são as formas alotrópicas do enxofre. O enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Substâncias, ok. E se eu tenho mais de uma substância na mesma amostra? Esse será o próximo conceito que vamos aprender, Camacho. É óbvio, quando tu mistura duas ou mais substâncias, tu tem uma mistura. As misturas podem ser de dois tipos: as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. As misturas homogêneas possuem uma única fase. Exemplo, água misturado com açúcar. Se a gente pegar água e misturar com açúcar, nós vamos ter o açúcar se dissolvendo totalmente na água. Uma única fase, mistura homogênea. As misturas heterogêneas são aquelas que têm mais de uma fase. Por exemplo, água e óleo. A gente sabe, a água não se mistura ao óleo. Assim, quando nós temos substâncias que não são miscíveis entre si, não se misturam, formando mais de uma fase, nós temos misturas heterogêneas. Cuidado! Algumas misturas nos enganam a olho nu e ao microscópio. O Enem cobra disso. Vamos lembrar? Olhem só, um copo de leite. Ao olharmos a olho nu uma amostra desse leite, nós enxergamos somente uma fase. É uma mistura homogênea. Agora,
Se levarmos esta amostra ao microscópio, enxergaremos o leite com placas de gordura. Logo, ao microscópio, o leite é uma mistura heterogênea. A mesma coisa acontece com o sangue. O sangue visto a olho nu parece uma mistura homogênea, mas basta levar uma amostra de sangue ao microscópio e vamos enxergar todas as estruturas formadoras do sangue, plaquetas, glóbulos brancos e vermelhos, etc. Ao microscópio, o sangue é uma mistura heterogênea. Tópico importantíssimo quando se fala em misturas. Vamos ver como ficam os gráficos de uma mistura e de uma substância pura. Vamos observar o gráfico temperatura versus tempo de uma substância pura. Percebam, neste gráfico, os patamares são perfeitos. Só existe mudança de temperatura quando existe a troca do estado físico. Este é um gráfico clássico de uma substância pura. Já em um gráfico de uma mistura, nós não enxergamos patamares. Olhem só, não existem patamares porque em uma mistura nós teremos a troca de temperatura no decorrer de cada substância. Se não tem patamares, nós temos uma mistura e não uma substância pura. Acabamos de ver os conceitos básicos de substâncias e misturas. Elas são a base das reações químicas, então são a base da química. Foca o teu objetivo. Faça os exercícios propostos por esse humilde professor. Eu tenho certeza, o teu objetivo é o meu objetivo. Rumo ao topo do Enem. Barbada essa aula de hoje, hein? Estas aulas continuarão assim, mas para isso eu preciso da tua ajuda. Te inscreve no canal, dá vários likes, mais aulas, uma maneira fácil e tranquila de estudar para o Enem. Até a próxima!